Estação Ciência, um oferecimento Fundação Banco do Brasil. FINEP, 20 anos investindo na ciência e tecnologia. Poluição sonora nas cidades, os ouvidos dos moradores acabam sendo agredidos mesmo quando eles estão dentro de casa. Este problema seria menor se nas construções fossem utilizados materiais isolantes que barrassem o ruído das ruas. Mas as empresas construtoras rejeitam esta solução, porque isto terminaria diminuindo seus lucros. Mesmo assim, algumas empresas se utilizam do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo para medir a capacidade que as janelas, portas, paredes e lajes têm de conter o ruído externo. O IPT é a única instituição do Brasil e uma das poucas do mundo que possuem laboratório apropriado para fazer esta medição. A poluição sonora, de um modo geral, ela pode acontecer da forma que todo mundo conhece, no meio urbano, som, ruídos, etc e tal, de veículos, etc e tal, mas pode ser uma poluição sonora também que acontece no lugar que você mora, no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda. E essa poluição sonora é controlada através dos materiais que constituem os edifícios. Os materiais básicos no controle da poluição sonora são aqueles que constituem as paredes, os pisos, né? As janelas que dão para o meio externo, etc. e tal. E aqui no IPT, de um modo geral, a gente tem feito testes como esses que a gente pode observar aqui na parte externa do laboratório. O laboratório é constituído de duas câmaras reverberantes, que dá para a gente ver que seria essa parte do prédio que tem esse acabamento em cimento. A câmara da esquerda e a câmara da direita separadas por um vão. É um vão estreito, mas pode ser notado ali. E é nesse vão que são instalados esses grandes painéis com os elementos de teste. Esses painéis a gente chama de amostra. Eles são constituídos de uma moldura de concreto, no qual, conforme for o caso, pode ser instalada uma parede, pode ser instalada uma divisória, uma janela, como vocês estão vendo aqui, né? E uma vez instalados, esses painéis eles são recolhidos por esse dispositivo, que se movimenta de forma circular, recolhe os painéis que são introduzidos no dispositivo e o dispositivo é movimentado novamente e esses painéis são introduzidos entre as câmaras para medição daquilo que a gente chama de isolação sonora. Isolação sonora, de uma forma muito simples, seria o meio de você evitar que um som passe de um ambiente para o outro. Uma forma da gente entender o funcionamento de um laboratório de acústica como esse do IPT é através de um esquema como esse que mostra as diversas dependências do laboratório e as câmaras reverberantes que o constituem. A gente chama de câmara reverberante esse grande espaço, todo ele fechado, isolado do meio externo. Nós temos aqui, esta aqui que é a câmara de emissão, nós temos uma segunda câmara de recepção aqui, e essas duas câmaras compõem o conjunto que permite os testes de isolação sonora. Da seguinte forma, o som é gerado aqui nesta câmara e colocando-se, interceptando-se a passagem entre as duas câmaras com a amostra em teste, a gente consegue depois determinar na segunda câmara o que passa de ruído. E por diferença se estabelece então o quanto de isolação sonora apresenta para essa amostra. Nós estamos dentro de uma câmara reverberante, onde é feito um ensaio de absorção, como também isolação. Nós podemos ver um painel no fundo, onde aquele painel está isolando duas câmaras de reverberação. Quando nós vamos realizar um ensaio de isolação, nós retiramos aquele painel que isola as duas câmaras e introduzimos o material que vai ser ensaiado. Esse material pode ser uma janela, uma porta ou mesmo uma divisória. O ensaio é constituído de um ruído gerado numa câmera 1 e o ruído captado na câmera 2. A diferença entre os dois níveis de ruído é justamente a eficiência do material que está fazendo a isolação do ruído gerado na câmera 1 com a câmera 2. Aqui nós estamos na bancada. Essa bancada tem um complexo de equipamentos
E esses equipamentos é o que registra o que está acontecendo dentro da câmara, onde está sendo ensaiado o material. Nós temos ali um registrador gráfico, texto de oitava, onde ele mostra os níveis de ruído que estão sendo emitidos dentro da câmara. Aqui eu tenho aqui atrás de mim um contador de tempo, que justamente ele mostra o tempo de queda do ruído dentro da câmara, ou seja, o tempo que o ruído existente dentro da câmara, a partir do momento que eu corto, o tempo que ele demora para cair 20 segundos, por exemplo, que eu estou calibrado aqui. Todos esses aparelhos aqui, ele me dá o seguinte, ele faz com que eu, com um tempo existente dentro da câmara, com a amostra, tá? Eu tenho um material dentro da câmara, eu tenho um tempo de queda de ruído. E sem a amostra, esse tempo é um tempo diferente. Então, esses tempos são registrados nesse aparelho aqui, onde eu conto o tempo. E a diferença de um tempo com a câmera, com o material e sem o material, é que eu faço análise do material que está sendo ensaiado. O documento final, que é emitido num teste de isolação sonora, em que a gente pode ver perfeitamente o que foi falado agora. Esta curva colocada num campo em que quanto mais alto estiver a curva, mais isolação sonora o material proporciona, a gente pode ver claramente, por uma distribuição de baixas frequências, médias frequências e altas frequências, qual é o comportamento desse material. E tudo isso junto, através de um número que é colocado aqui, chamado classe de transmissão de som aéreo, é possível ter assim, uma espécie de, como se fosse uma nota final numa prova a qual o material está sendo submetido. A gente pode dizer que esta janela de classe de transmissão de som aéreo, 31, é uma janela boa para ótima. E essa janela, com uma classe de transmissão de som aéreo da ordem de 16, é uma janela bastante ruim, né, em termos de isolação sonora. No momento, nós estamos atendendo uma série de ensaios relacionados mais com essa questão do controle da poluição sonora, que são justamente os ensaios de janelas, paredes, divisórias, que são os materiais que permitem com que as pessoas comecem a se proteger dessa agressão sonora que está caracterizando o nosso mundo no meio externo aí. Veja no próximo bloco como combater o problema da poluição sonora. Estação Ciência, um oferecimento Fundação Banco do Brasil. FINEP, 20 anos investindo na ciência e tecnologia.